E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje o assunto é mudança. Vou falar um pouco sobre esse tema para entender um pouco mais aí sobre essa questão da dificuldade da mudança e o que é que a gente precisa fazer para efetivamente se manter atualizado e mudando no mundo em constante mudança, né? Antes era imperceptível as mudanças, agora existe até uma pressão que é uma pressão fabricada de que precisa ser mudado. Então, isso também é uma coisa que precisa ser entendido, o quanto é mudança efetiva e o quanto é mudança mercadológica para forçar as pessoas a comprarem determinadas coisas. Tá? O assunto é bem complexo, mas eu vou dividir ele em duas ou três lives. Vou começar com o seguinte linha de raciocínio. Fazem alguns... Ano passado, eu sentei com o diretor, presidente de uma empresa do agronegócio e a gente estava estudando aí um programa para melhoria de performance do grupo e a primeira coisa que ele me perguntou, assim, de sopetão, talvez até para me testar, ele disse, mas era uma preocupação real dele. Eu tenho um grupo de profissionais na minha empresa que estão comigo há muitos anos. E aí eu não estou falando de representantes, de funcionários mesmo, mas que cabe, né? Já que o assunto é mudança e tal, isso vale para todos. E ele falou, eu tenho uns caras aí que trabalham comigo há muitos anos, que tu acha que dá para mudar esses caras? Qual é a tua impressão a respeito disso? E ele queria saber se é possível um cara cinquentão, que sempre trabalhou no agronegócio, naquela coisa da relação pessoal com as fazendas, e sentando, e tomando chimarrão, e conversando, e falando de política, falando do preço da soja, aquela coisa toda, se esses caras conseguiriam se adaptar ao mundo atual do agronegócio, que é completamente digitalizado, né? Como está falando aí de implementos agrícolas. Bom, então eu falei, vamos conversar com cada um deles, depois que eu conversar com cada um deles, eu te digo o quanto cada um está disposto a mudar ou não. E aí vou simplificar, né? A linha de raciocínio é muito simples, a pessoa é independente da idade, a pessoa muda se ela sente a necessidade de fazer alguma mudança. Se a pessoa não sente necessidade, que é o comum, a pessoa não faz mudanças. Duas formas de mudar. Uma delas está ligada com a nossa estrutura enquanto seres humanos, é a questão do medo, né? E a outra é a questão da ambição, dos objetivos e de querer coisas novas. O medo nos acompanha desde sempre, né? Se a gente vai aí na evolução dos humanos, para chegar onde chegamos, desde que éramos primatas lá e vivíamos em árvores, e os nossos primos ficaram lá, a gente acabou descendo em função de necessidade de comida e tal. Quando a gente desce e vai atrás de refeições e ter que sobreviver num ambiente inóspito, cheio de animais selvagens e tal, diariamente a humanidade, os humanos, passavam por desafios que tu levantava de manhã e saía com um grupo de pessoas para a gente aprendeu a viver assim de forma conjunta para sobreviver, né? De forma gregária, né? Enquanto o homem não era sedentário, era nômade, terminava o dia, tu não sabia quantos do grupo iam estar vivos ou quantos tinham morrido em função de que tu foi lá atacar sei lá, um búfalo, alguma coisa assim, e no meio do caminho, dois ou três dos teus parceiros acabaram morrendo. Então, essa adversidade está na nossa genética, isso é antropológico, né? E junto com essa coisa do medo, né, o que a gente faz para evitar o medo? A gente simplifica e tenta fazer com que as coisas fiquem amigáveis e conhecidas. Então, a gente passa por um processo que, junto com essa coisa de evitar o desconhecido, evitar o medo,
E podem notar quando a gente vai num lugar, mesmo num passeio, quando tu vai num lugar que tu não conhece, né, tu fica apreensivo, pô, mas nunca tive aqui, tá? É um processo natural que a gente passa desde criança. Bom, aí junto com essa questão dos receios, dos medos que nós temos, e isso é nosso, não tem como começar pelo medo da morte, aquela coisa toda que daria para falar num outro momento. A outra coisa que a gente aprendeu foi economizar energia, porque a gente não sabia se a gente ia ficar um dia sem comer, 2 dias ou às vezes uma semana sem comer. Então a gente foi, com o passar do tempo, se educando para, bom, vamos economizar energia. Isso acontece muito forte com o nosso cérebro. Vamos dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, dirigir em São Paulo, né? Todo mundo que é do interior e tal, que chega no trânsito de São Paulo, olha e diz, pá, esse negócio aqui é caótico, eu jamais conseguiria dirigir aqui. Mas aí tu vai, começa a dirigir em São Paulo, GPS, vai para lá e para cá, aprende as avenidas as principais, as marginais, tá? Quando chegar, né? E aí daqui a pouco tu tá dentro do carro dirigindo com a cabeça em outro lugar, né? Tu já dominou aquilo ali, já está economizando energia, já não está mais estressado como tu estava nos primeiros dias. Esse é um processo para tudo, né? Desde escovar os dentes e tudo que a gente faz e automatiza depois de algumas vezes. Então, esse processo de evitar o desconhecido e querer ficar dentro do que é conhecido e confortável, e mais esse processo de economizar energia, nos leva a automatizarmos a forma como a gente faz as coisas, inclusive a forma como a gente pensa. Se vocês observarem, a gente tende a pensar as mesmas coisas todo o tempo, todos os dias, em função de que esse se tornou o nosso normal, né? Nós aprendemos desde pequenos a viver com um grupo de pessoas, a família, depois a escola, depois o trabalho, formamos a nossa personalidade, o nosso modo de ser e como vivemos dentro dessa caixa, né? Que é onde a gente se encontra e se sente bem. Tudo o que for para nos tirar dessa caixa vai nos causar uma certa reação. Tem pessoas que são muito refratárias a qualquer coisa que não faça sentido para elas, elas automaticamente já se defendem. Isso vem de mecanismos que a gente aprende na infância, por exemplo, assim, quando a gente foi confrontado com alguma crítica, né, e algumas pessoas, então, a partir das críticas que receberam, produziram determinados comportamentos. Aí a gente viu que aquele comportamento deu certo, né? Diz, não apanhei, vou fazer sempre desse jeito. Se disserem para mim que eu fiz errado, eu vou lá conserto. Então a tendência é, bom, eu vou fazer certinho para não apanhar. E aí a gente reproduz isso ao longo de uma vida. Então essa série de pequenas coisas que vão se tornando habituais, inconscientes, elas produzem o que a gente é. A forma como a gente conversa, a forma como a gente se relaciona com os clientes. E para que mudar, né? Se eu estou bem assim, se eu levei todo um tempo para construir isso, e agora que eu construí vem dizer para mim que eu tenho que fazer diferente. Só existe uma razão para a gente ficar tendo que forçar essa mudança. É a constante mudança que existe hoje, que não existia no passado. No passado, as coisas eram mais sólidas, e hoje as coisas são mais líquidas, pegando emprestado lá o raciocínio do Bauman. Hoje é fluido as coisas, né? É como a água, tu não sabe como as coisas vão se acomodar e bem diferente do passado, onde tudo estava muito bem definido, né? O trabalho, a família, a religião, as instituições, era tudo muito claro, tu já sabia mais ou menos para que lado da vida tu ia. Hoje, se a gente pega o caos que está a sociedade no que diz respeito à indefinição das coisas, né? A quantidade de suicídios, a quantidade das pessoas se drogando, é terrível. Bom, mas é outro papo. Vamos falar então sobre a necessidade de a gente desligar o piloto automático nas interações com os nossos clientes. E eu vou então usar uma frase de efeito aqui.
cada conversa é uma conversa única, porque a pessoa que a gente está conversando não é a mesma pessoa que a gente conversou uma semana atrás, já é outra. Já passaram alguns dias e nem eu sou o mesmo e nem a pessoa é a mesma e nem o macroambiente é o mesmo. Por isso é que quando a gente tem as interações com os clientes e precisa descobrir novas formas de encontrar vendas e tirar percepções da pessoa sobre determinadas coisas que ela não está satisfeita, esse é um processo que tem que ser feito consciente e não inconsciente. Né? O exemplo do piloto automático. Quando a gente pega o carro e liga o piloto automático, ele faz as coisas sozinho. E vai chegar um dia em que os carros vão estar andando sozinhos e a gente pode até tirar um cochilo, tem até uns filmes aí sobre isso. Né? Nas interações, já que nós somos profissionais que precisam tirar dinheiro, renda, né, comissão de cada cliente que a gente senta, porque se a gente não tira a receita, a gente fica com o custo. É matemático, né? Gastei, peguei o carro, fui lá, esperei o cara me atender, aí eu estou sentado com o cara. Qual é o meu objetivo quando eu estou sentado com a pessoa, que é um cara que politicamente eu lido com ele, apesar de não ter uma relação assim de amizade, eu me dou bem com ele porque ele é o meu cliente, é o cara que pode me gerar receita. Né? Eu tenho que transformar essa interação numa interação extremamente produtiva. E isso não se faz com o piloto automático ligado. Tem que desligar, tem que se focar no momento, a escuta tem que ser ativa, tem que pegar o que está sendo dito a partir o que não foi dito, mas que está sendo implicitamente falado e que a gente tem que entender. E se tu está ligado nessa coisa do que a pessoa está falando, a partir do diálogo, tu vai construindo uma interação e vai obtendo informações que podem te levar a progredir na conta, vamos chamar assim. Tá? Vou finalizar com todo esse diálogo dizendo o seguinte: a gente tem um paradigma, né, uma verdade dentro de vendas que é muito peculiar, de que o vendedor precisa manter o domínio da situação e para a gente manter o domínio da situação, a gente fala. Então, já viu um vendedor que chega no cliente falando, fala o tempo todo, não deixa o cliente falar, fala, depois vai embora e ainda sai falando? Né? É uma forma de manter o controle da situação. Quando tu para de falar, te concentra no outro e identifica a necessidade a partir da fala do outro, tu sai da tua zona de conforto e cria uma situação de interação. Essa interação é necessária porque o dinheiro vem da interação. Então, o que é preciso a gente entender? Que o novo vendedor, o vendedor mais cientista, o vendedor mais profissional no sentido de enfrentar 20, 21, toda a próxima década, é um profissional muito focado na relação entre pessoas e no aprendizado e com o piloto automático desligado. Sugestão: comece a praticar no teu dia a dia com as tuas interações familiares, com os teus amigos e tal. Preste mais atenção no que as pessoas falam e, a partir daí, passe a exercitar, junto com os clientes, que os diálogos não sejam monólogos, que tenha uma interação e uma troca de comunicação que seja produtiva para ambos. Né? Tire o egoísmo de estar centrado nos teus interesses e querer pegar logo o pedido e seguir adiante para ir para o outro cliente, e se concentre nos reais interesses do cliente, porque é dali que vem as oportunidades. A gente precisa mudar a nossa mentalidade de sermos grandes faladores, grandes vendedores, aqueles que inclusive pensam que vão manipular, entrar na mente do cliente e tal, e trocar por uma interação mais saudável,
até porque os clientes, os consumidores já não são mais aqueles desavisados, desinformados de algumas décadas atrás, onde eles precisavam dos vendedores para tudo. Hoje, boa parte dos compradores sabem até muito mais do que os vendedores em boa parte das indústrias, em boa parte das atividades. Então, o papel de vendas está se tornando tão sofisticado, é uma profissão tão importante no contexto que a gente vai estar vivendo, que a gente precisa ser quase que um doutor dentro do que faz. Tem que ser um Pelé naquilo que faz, o melhor. E o melhor não é em ser um catálogo ambulante e ficar falando das características do produto e as vantagens do produto, e o meu é melhor que o outro. Isso aí já cansou. As interações precisam ser interações genuínas de comunicação focado no interesse do cliente. É assim que se constrói um novo futuro, um futuro mais profissional, um futuro mais rentável. Então, dá para mudar, independente da idade, é preciso mudar, independente do segmento, e abrir mão gradativamente desse conforto mental que a gente construiu, de ter todas as respostas, de saber todas as coisas e de nunca dizer para ninguém eu não sei, como se dizer eu não sei fosse uma coisa assim que fosse te tornar menor. É preciso a gente ter a humildade de saber que no mundo que nós vivemos, que é um mundo completamente novo, puxado pela tecnologia, a maior parte das respostas nós não sabemos mais. Nós temos que saber fazer as perguntas certas para nos conduzir a um futuro promissor. Era isso, pessoal. Num outro momento a gente continua esse assunto. A palavra-chave é mudança. Grande abraço, boas vendas.